Como identificar as principais perdas nos processos de uma organização? Como apresentar os processos para pessoas de diferentes áreas de uma forma simples e precisa? Para responder a essas perguntas, podemos utilizar o mapeamento do fluxo de valor, uma das principais ferramentas do Lean. Olá a todos! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Ciconha, muito prazer! Nesse vídeo, o meu objetivo é apresentar essa ferramenta visual para que você seja capaz de identificar perdas no processo produtivo, enxergar e representar o fluxo de valor de forma simples. A filosofia Lean busca combater sistematicamente as perdas, e para identificar essas perdas é necessário mapear, analisar e estabelecer melhorias nos processos. Por isso, o mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta essencial para a gestão Lean, pois ajuda a visualizar não só os processos individuais, como também o fluxo todo. O mapa do fluxo de valor é um diagrama simples que representa o fluxo de materiais e informações. Mapear o fluxo de valor significa percorrer o caminho de todo o processo de transformação de material e informação. O mapeamento do fluxo de valor permite então a visualização completa do processo, facilitando assim a identificação de desperdícios. A terminologia e o conjunto de símbolos padronizados permitem ainda a comparação de processos, o que facilita a compreensão de todos. O mapeamento do fluxo de valor pode ser dividido em 4 etapas. Primeiramente, deve-se selecionar a família de produtos ou serviços que será mapeada. Na sequência, entender como as coisas funcionam atualmente e desenhar o mapa do estado atual. A seguir, projetar e desenhar o mapa do estado futuro e então montar o plano de trabalho para alcançar o mapa futuro. Vale ressaltar que em um ambiente de melhoria contínua, quando o estado futuro é alcançado, esse passa a ser o cenário atual e um novo mapa futuro precisa ser desenhado. Iniciamos o mapeamento do estado atual coletando os seguintes dados: tempo de ciclo, que é o tempo entre o início e o término da operação no posto de trabalho; tempo de preparação ou setup, que é o tempo de preparação da operação antes de iniciá-la; disponibilidade de equipamento, que é o tempo total disponível do equipamento para operar, como por exemplo um turno; alocação de funcionários, que é a quantidade de mão de obra alocada em cada operação; inventário, que é a quantidade de materiais ou itens armazenados ou parados ao longo do processo; lotes de transferência, ou seja, a quantidade de itens transferidos de uma operação para outra; e rotas, que é o percurso que os itens fazem ao longo do processo. Com os dados coletados, iniciamos o mapa de fluxo de valor do estado atual, seguindo o percurso da produção, do cliente ao fornecedor. Dividiremos a construção do mapa atual em 8 passos. Para tal, vejamos o seguinte exemplo. Uma fábrica tem demanda de 13.800 peças por mês, em bandejas de 20 peças e em 2 turnos de produção. Vamos considerar 20 dias úteis por mês. Assim, teremos uma demanda de 690 peças por dia. No passo 1, utilizaremos a simbologia para atores fora da fábrica e pode ser utilizado tanto para o cliente quanto para o fornecedor, assim como a caixa de dados que contém os dados relacionados ao cliente. No passo 2, será desenhado as operações e as informações do posto de trabalho, incluindo a quantidade de mão de obra.
Nesse exemplo, teremos 4 operações: expedição, que utiliza uma plataforma, a montagem, a usinagem e a estamparia. E cada operação tem um operador no posto de trabalho. O terceiro passo será adicionar as caixas de dados em todas as operações. Nas caixas teremos o tempo de ciclo, o tempo de setup, o tempo disponível e a quantidade de turnos. No passo 4, representaremos os estoques inserindo seu símbolo entre cada operação e abaixo dele o total de itens observados em unidades por dia. Atenção que para representar os estoques em dias é necessário dividir a quantidade observada pela demanda diária da peça. No nosso exemplo, temos estoques intermediários entre todas as operações. No passo 5, incluiremos as informações referentes ao fornecedor, mostrando a quantidade de matéria-prima, a forma como é abastecida a linha de produção e como é feita a entrega de produtos para o cliente. Representaremos o abastecimento através do desenho de um caminhão e uma seta sem preenchimento. No nosso exemplo, a linha de produção é abastecida de bobinas diariamente. Notem que foram adicionadas as informações de transporte do fornecedor e do cliente. Na sequência, introduziremos o fluxo de informações, sendo esse sempre desenhado na parte superior do mapa, indo do cliente para o fornecedor. Indica também como é feita a programação da produção e quais os pontos do processo que recebem a programação. Nesse exemplo, a programação é centralizada no setor de planejamento e controle da produção, o PCP. Observem a programação diária de entrega e também a programação para todas as operações que ocorrem semanalmente. Pedidos do cliente de forma eletrônica com previsão de até 3 meses e a previsão de compras para o fornecedor de forma eletrônica com 3 semanas. Na etapa 7 é desenhado o mapa do fluxo de materiais, mostrando de que forma o material transita pela linha de produção. Para isso, nesse momento, utilizaremos a seta que representa um processo empurrado. Vemos, nesse exemplo, que o fluxo de materiais é empurrado entre todas as operações. Ao empurrar peças, os estoques intermediários são gerados. No último passo, incluiremos a linha do tempo. A ideia é representar todo o tempo, diferenciando as operações que agregam valor daquelas que não agregam valor. Desta forma, os tempos são alocados em 2 níveis. Na parte de baixo, os tempos em que há agregação de valor, e no nível superior, os tempos que não agregam valor. Nesse exemplo, agregamos valor nas operações de estamparia, usinagem e montagem, e não agregamos valor quando o item está parado em estoque. Por exemplo, entre as operações de estamparia e usinagem, temos 5.250 peças em estoque. Como a demanda é de 690 peças por dia, dividindo 5.250 por 690, teremos 7,6 dias de estoque. Esse cálculo deve ser feito para todos os itens em estoque. Somando todos os tempos, teremos o lead time, que é o tempo que o item leva percorrendo os processos produtivos. Nesse exemplo, o lead time é de 12 dias, enquanto que o tempo de agregação de valor é de apenas 66 segundos. Resumindo então, vimos os 8 passos para mapeamento do fluxo de valor. Conhecemos a simbologia utilizada nessa ferramenta e o conceito de lead time. Com o mapa de estado atual elaborado, podemos efetuar as análises e identificar os desperdícios. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. No próximo vídeo, falarei sobre a construção do mapa de estado futuro.
Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Bons estudos e até